Oi, gente, tudo bem? Hoje faremos aula de geografia. Nós vamos fazer a revisão para a atividade avaliativa de geografia, tá? Nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar sobre os municípios. Lembrar da formação dos municípios, né? As características dos municípios, o que é que tem nos diferentes municípios, tá bom? Esse conteúdo é da página 3 até a página 9 do nosso livro didático. Vamos nessa? Os municípios são formados pelo campo e pela cidade, pelos dois juntos. As paisagens desses locais estão sempre em transformação. Às vezes pela ação da natureza, às vezes pela atividade do ser humano, né? O homem vai mudando muito o local onde ele vive conforme a necessidade que ele tem. Essas mudanças ao longo do tempo resultam em paisagens com características diferentes, com características específicas, como nós podemos ver aí. Nas cidades, por exemplo, a gente percebe muita presença de elementos culturais, ou seja, aqueles elementos feitos pelo homem, ruas, prédios, postes, né, asfaltos, ônibus, construções e mudanças feitas pelo homem. Então, tudo que o homem faz, a gente diz que é um elemento cultural. Já na zona rural, a maioria dos elementos são elementos naturais, né? A vegetação, os animais, o gramado, as montanhas. Então, esses elementos são elementos feitos pela natureza. Então, a gente chama de elementos naturais. O que a gente pode perceber também nesses lugares é que na área rural predominam esses elementos naturais, né? E a concentração de pessoas e de veículos é muito menor, como nós vimos já, né, anteriormente. As moradias são mais distantes uma da outra, né? O número de pessoas é muito menor. Já na zona urbana, não. Além de ter muitos elementos culturais, elementos feitos pelo homem, tem uma grande concentração de pessoas, uma grande concentração de veículos, né, de construções. Então, a gente pode dizer que a cidade, né, que a zona urbana, os elementos que mais marcam são os culturais, os feitos pelo homem, e na zona rural, os elementos mais presentes são os elementos naturais. Claro também que a gente tem que perceber que na zona rural também há alguns elementos culturais feitos pelos homens. Por exemplo, as cercas, as casas, né? Esses são elementos culturais que o homem fez lá na zona rural para poder, né, se adequar à vidinha dele. Como também na cidade existem elementos naturais. Tem árvores, tem rios, né, tem vegetação, só que muito menor do que na zona rural. Então, a área urbana e a área rural formam um município. Porém, existem municípios que não têm área rural, como também existem municípios que têm pouca área urbana. Como a gente pode ver aí, esses municípios que a gente está vendo agora são municípios formados praticamente por áreas urbanas, né? Quase não tem vegetação, é exclusivamente urbana. E esses outros que a gente está vendo agora são municípios formados quase que exclusivamente pela área rural, pelo campo. Quase não se vê a presença da cidade, quase não tem. É a maioria formada pela área rural. Mas também é importante a gente saber que tem municípios que são mistos. O que significa mistos? Municípios mistos. São aqueles municípios que são formados tanto pela área rural como pela área urbana, como a gente pode conferir aí na telinha. Então, a gente vê
uma grande parte de construções, né, de zona urbana, mas também podemos ver plantações, né? Podemos ver rios. Então, esses municípios a gente chama de municípios mistos. Apesar dos municípios geralmente serem compostos por área urbana e rural, nenhum município é igual um ao outro. Cada um tem as suas características. Então, pelos aspectos naturais, pelos aspectos históricos, culturais e econômicos. Isso faz com que cada município seja único, né? De acordo com o IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil conta com 5.570 municípios. E esses municípios, eles são classificados conforme o tamanho deles. Então, os municípios considerados pequenos são aqueles que têm até 2.500 habitantes. Os municípios considerados médios são aqueles que têm de 2.500 a 500 mil habitantes. E os municípios considerados grandes são aqueles que têm mais de 500 mil habitantes. No Brasil, não existe muitos, né, municípios grandes. Existe 40 municípios grandes, ou seja, com mais de 500 mil habitantes. Bom, agora que nós já vimos um pouquinho sobre os diferentes municípios, né, sobre a formação dos municípios, nós vamos ver um pouquinho agora sobre as paisagens e a vida no campo e na cidade. Nós já vimos bastante coisa do campo e da cidade no conteúdo de história, mas agora nós vamos retomar um pouquinho e ver outros aspectos também. Vamos lá? Bem, primeiramente nós veremos características específicas do campo, tá? Tudo que tem relação com a zona rural. Bem, a vida no campo, né, está associada a algumas atividades específicas da zona rural, como, por exemplo, a agricultura, que nós podemos ver aí, que são as plantações, né? São lugares onde as pessoas cuidam da terra, plantam as sementes, cuidam dessa semente para que as plantas se desenvolvam e colham depois. Aí elas colhem e fornecem, né, para as cidades e também para a zona rural. A segunda atividade, que é exclusiva da zona rural, é a pecuária, que é a criação de animais. Existem diferentes tipos de criação de animais e elas todas são conhecidas como pecuária. A próxima atividade é o extrativismo, como a gente pode conferir aí, a retirada de madeira, a retirada de materiais que a natureza nos fornece, as frutas, a seringueira, né, a borracha retirada da seringueira. Tem também o extrativismo mineral, que é o petróleo que é retirado lá do fundo do mar. Tem também o ferro, que é retirado das pedras, que a gente pode conferir aí. Tem o extrativismo animal, um exemplo dele é a pesca. Outra coisa que também o campo nos oferece é o turismo rural. Então as pessoas que não estão acostumadas a isso vão até a zona rural para poder conhecer e ter essas experiências, né? Poder andar a cavalo, poder conhecer experiências específicas da área rural. Então, grande parte das propriedades rurais, né, que é dedicada ao cultivo de alimentos, esses alimentos são consumidos pelas pessoas que residem nesse município, tanto da área rural como da área urbana. E a agricultura representa um marco na história da humanidade, porque quando o homem aprendeu, né, essa prática de preparar a terra, de plantar e de colher, ele mudou a relação dos povos com a natureza. Começaram a ver a natureza de uma outra maneira. Eles podiam se fixar no espaço e ali cuidar da terra, plantar e colher sem ter que ir atrás das coisas apenas vindas da natureza. Então, o desenvolvimento da agricultura fez com que muitos povos deixassem de ser nômades,
ou seja, deixassem de ficar mudando de um lugar para o outro atrás de alimentos, né? Eles pararam de mudar, eles começaram a se fixar num lugar, permanecerem naquele lugar, porque eles tinham domínio do cultivo de alimentos. Não precisava mais ficar indo para lá e para cá. Eles conseguiam cuidar da terra, plantar, cuidar das sementes e colher. E isto fez com que eles parassem de ser nômades, ou seja, de ficar andando de um lugar para o outro. Atualmente, a agricultura é muito diferente, né? Porque muitas máquinas foram criadas para o desenvolvimento da agricultura. Por exemplo, a semeadeira, né, que introduz no solo a semente das plantas, a colheitadeira, que ajuda para colher, né, para tirar os vegetais, né, da terra. Então, hoje em dia, muitas máquinas foram desenvolvidas para isso. Outra questão bem específica da zona rural é o êxodo rural. O que é isso? O que é o êxodo rural? Né? É a saída das pessoas da zona rural, do campo, em direção à cidade. Então, eles saem do campo e vão para a cidade. Mas por que isso acontece? Principalmente em 1960, isso foi muito comum no Brasil, porque muitos agricultores e suas famílias deixaram o campo para morar na cidade. Então, tem vários motivos para isso. Um dos principais foi o uso dessas máquinas que nós acabamos de ver. Então, as máquinas eram grandes, começaram a substituir a mão de obra dos trabalhadores rurais. Desta maneira, os trabalhadores rurais eram obrigados a sair do campo e mudar-se para a cidade na busca de empregos e de melhores condições de vida. E essa mudança, essa saída do campo para a cidade, a gente nomeia como êxodo rural. Agora que nós já vimos as características do campo, da zona rural, nós vamos ver as características específicas da cidade, tá bom? Da zona urbana. Fiquem atentos aí na tela, vamos lá? Bem, a vida na cidade, como que ela acontece, né? Nós temos bastante vivência nesse processo, porque nós vivemos, moramos aqui, né? Então, as paisagens urbanas, elas são caracterizadas pelo número elevado de pessoas, né? Elementos culturais muito presentes, o comércio, a prestação de serviço. Isso tudo são atividades específicas da zona urbana. Tem também coisas que não são lá muito boas, né? Que, por exemplo, a poluição sonora, que é muito barulho, isto é algo muito presente na vida urbana, né? Muito trânsito, poluição não só sonora, mas poluição do ar, né? A poluição atmosférica, a poluição do ar causada pelas indústrias. Isso também é algo que prejudica muito a cidade, mas que a gente pode ver que é muito presente, né? É muito presente na cidade. Nas grandes cidades, nós podemos ver, além do grande número de pessoas, grande número de veículos, informações e mercadorias, podemos também ver a diferença social, né? Econômicas e os problemas ambientais. Então, a pobreza, a riqueza, as pessoas que não têm casa para morar, então muitas vezes precisam morar nas ruas, sem as menores condições, né, de sobrevivência, de saneamento. Tem também, né, as questões ambientais, como nós vimos ainda há pouco. A poluição sonora, a poluição do ar, né, que complica um pouquinho a vida na cidade. Bem, a população das cidades aumentam constantemente e com isso as cidades também vão mudando, né? Geralmente chegam pessoas de diferentes lugares, da zona rural, de outros estados, até mesmo de outros países. E isso vai deixando marcas na cidade de outras culturas também, que a gente pode ver como manifestações artísticas, festas religiosas, culinárias, né, diferentes e estilo da arquitetura da cidade. Bem,
nós vimos um pouquinho das características específicas do campo e da cidade. Agora nós vamos ver a relação desses dois lugares, né? Porque o campo e a cidade, eles estão diretamente ligados um ao outro. Um depende do outro, né? Então nós vamos ver agora um pouquinho desta relação, tá certo? Bem, essa relação de dependência entre o campo e a cidade é o que a gente chama de interdependência entre campo e cidade, né? Por quê? Na zona rural, há a produção de matérias-primas que vão abastecer todo o município. Então, a zona rural, ela é responsável pela produção da matéria-prima, os alimentos, a borracha, o petróleo, o ferro, entre outros materiais. Já a zona urbana, aqui na zona urbana acontece a transformação. Então, a zona urbana é responsável por transformar essa matéria-prima em alimentos que a gente compra nos mercados, em geladeiras, em carros, em vários produtos que nós compramos aqui, depois de transformados. Então, a zona rural nos dá o material e a zona urbana transforma esse material em produtos industrializados que são comercializados depois e nós vamos comprando. Então, de modo geral, nós podemos dizer que o campo fornece para nós os recursos naturais e os alimentos, aí eles fornecem para a cidade e a cidade, por sua vez, oferece serviços especializados e produtos industrializados também aos moradores do campo. Como também é o caso, por exemplo, das máquinas, né? Que são as máquinas que são usadas na agricultura, são feitas aqui na cidade. Então, nessas trocas, né, da cidade com o campo, é que a gente percebe a interdependência entre os dois espaços, né? Na produção de alimentos, por exemplo, a produção, então, molho de tomate, o campo planta, a cidade transforma. Os sucos, né, de caixinha que a gente vê, o campo planta as frutas, as frutas vêm para as empresas, para as indústrias da cidade e a cidade transforma nos sucos que a gente compra depois nos supermercados, por exemplo. Nós vimos também nesse bimestre que as paisagens podem ter diferentes planos. Então, nós vamos relembrar também um pouquinho esse conteúdo, tá bom? A questão, né, dos planos de uma paisagem é só a gente observar como elas são formadas, né? Então, a gente vai chamar de primeiro plano aquela parte que está mais próxima a nós. E assim consecutivamente. Segundo plano aqui está, né, um pouquinho atrás e assim vai. E as paisagens podem ter diferentes números de planos. A gente pode conferir nas imagens aí, que tem paisagens com 3 planos, com 4 planos. E assim a gente vai, né, analisando cada caso diferentemente. E nós podemos verificar, né, que tem planos que são formados apenas por elementos naturais, né, apenas por elementos da natureza. Tem outros planos que podem ser formados apenas por elementos culturais, ou seja, elementos feitos pelo homem. E também tem planos que podem ter os dois elementos, tanto o natural como os culturais. Então, turminha, nós encerramos aqui a revisão de geografia, tá bom? Assistam com tranquilidade, vão parando o vídeo para ir esclarecendo dúvidas, tá bom? Se precisar de mim, é só me chamar lá no Positivo On, tá certo? Até mais, beijocas!